O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estás vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estás ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Coragem, meu povo. Assim começa a primeira leitura que acabamos de ouvir. Essa mesma palavra, cara para nosso Senhor Jesus Cristo, no discurso de despedida, véspera de sua morte, Evangelho segundo João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. A coragem é um dos dons do Espírito Santo que aparece na profecia de Isaías, capítulo 11, versículos de 1 a 3. A coragem como dom é o ímpeto para suportar a tribulação em Cristo, para não desanimar diante da meta que ainda não foi alcançada, e para resistir àquilo que se opõe a esse projeto. O corajoso é aquele que foge, e não aquele que fica
dependendo do contexto. Citei ainda há pouco, na minha colocação, Jesus, o corajoso que se evade, quando ameaçado de morte, ainda não tendo chegado a sua hora, teve a coragem de se desvencilhar dos seus algozes. Coragem, meu povo. Baruque, capítulo 4, versículo 5. No trato com os opositores, quando nos encontramos em situação adversa, quando não há o mínimo de possibilidade de sociabilidade, quando o diálogo é perda de tempo, porque a outra parte está fechada a qualquer possibilidade de composição, o corajoso não é fujão. O corajoso é prudente e é sensato. É perda de tempo ficar aqui. Coragem. Eu venci o mundo. Às vezes, o primeiro passo para a vitória é manifestar uma aparente derrota. Por falar nisso, o capítulo 3 da carta aos Filipenses, que contém uma frase forte, é a única vez que o Novo Testamento faz alusão a uma palavra fortíssima em grego, skibalon, esterco, diz: tudo considero como perda para alcançar o prêmio, para ganhar nosso Senhor Jesus Cristo. O paradoxo do cristianismo é precisamente esse. Victor quia víctima, vitorioso porque vítima, triunfante porque derrotado. Olhando sem a fé para o mistério do Calvário, nós encontramos nada mais, nada menos do que derrota, do que fracasso. Sem a fé, é uma completa frustração o Calvário. É uma insanidade o mistério da cruz. É loucura, para usarmos a expressão do apóstolo Paulo, na 1 aos Coríntios, capítulo 1, de 29 em diante. Os judeus pedem sinais, os pagãos pedem sabedoria. Nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos. Mas, tanto para os judeus quanto para os pagãos, em contraposição àqueles que creem reputam, ele é poder, ele é sabedoria de Deus. À luz da lógica humana, o corajoso que parece qualificado, que é reputado como fujão, como medroso, à luz da fé, no âmbito do desdobramento da história, cujo abarcamento, cuja compreensão completos só Deus Todo-Poderoso tem, no mistério insondável da sua providência, que conta com aparentes derrotas, com aparentes fracassos, aquele que se desvencilhou, que não se apresentou, que não participou, que não concordou, que desistiu, não fora um corajoso. Mas onde está a coragem, dom do Espírito Santo, e não instinto animado pelos produtos químicos, pela endorfina, ou por qualquer outro produto que aparentemente vise a tranquilizar, a fortalecer, a dar coragem instintiva. O perdido,
O frustrado, o derrotado, silencia porque, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem acreditei. O cristão não tem a obrigação de dar respostas, explicações, lógica humana para justificar o porquê não participou, o porquê não respondeu, o porquê não enfrentou. Também temos que reconhecer que a coragem por vezes nos impele a enfrentar, a dizer as palavras devidas, a não concordar, a oferecer a outra face, como Jesus, quando levou uma bofetada. Se eu errei, mostre-me o erro, mas se eu não errei, por que me bates? Sim, o corajoso necessita também do dom do discernimento, pois por vezes é imprudência responder, por vezes é pecado silenciar, às vezes é oportuno bater em retirada, em outros casos não ficar e enfrentar pode ser traição ao Evangelho. É o contexto quem vai dizer como esse dom do Espírito Santo, coragem, meu povo, se deve manifestar. O corajoso que silencia, quando o silêncio, a imitação de Cristo, é a melhor forma, é a mais prudente e cautelosa, não deve se preocupar com os rótulos, não respondeu, não enfrentou, não agiu. Se nossa consciência, iluminada pela palavra de Deus, isto é, a palavra me diz, a formação cristã sólida que eu recebi, o Espírito Santo de Deus nesse momento me auxiliou, impedindo que a língua instintiva traduzisse o que a lógica humana deseja. Não é conveniente. São Paulo diz, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Ponto e vírgula. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. A coragem, portanto, enquanto dom do Espírito Santo, está inserida na lógica dos outros 7 dons. Nunca um dom do Espírito Santo deve ser tratado separado dos demais. Eles se completam, eles se exigem, da mesma forma como dizemos ainda há pouco, que as qualidades da caridade, elas se complementam. A caridade é paciente, mas lá na frente, 2 versículos depois, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Se falar, pioraria a situação, ou não traria nenhum fruto. Se agir diante dessas pessoas que me fazem lembrar o que Jesus diz, não deis pérolas aos porcos, não jogueis as coisas santas aos cães, para que não as calquem com os pés, e voltando-se contra vós, vos estraçalhem. Para que falar diante dessa anta? Para que reagir diante desse cavalo batizado? Para que enfrentar esse traste horroroso, essa assombração de porta de cemitério? A melhor coisa que eu tenho a fazer é me desvencilhar diante desse entulho, desse escorbuto, e pedir que Deus o abençoe, mas para longe de mim, do Burkina Faso para lá. A coragem, ó que dom precioso, diante das víboras, dos instrumentos de Satanás, de quem fala a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo 8, eis que o vosso adversário, o demônio, vos rodeia como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe firmes na fé. A coragem, por vezes,
ela é mais incrementada no nosso coração quando acompanhada de uma capacidade muito pouco lembrada e que aparece de forma tão bonita na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Para quem essa mensagem é dirigida primariamente? O contexto do livro de Baruque, ele transcorre entre os anos 605 e 582 a.C. Baruque, profeta, era secretário de outro profeta, o profeta Jeremias. Ambos presenciaram uma das maiores tragédias da história do povo hebreu. Eu não digo ainda judeu. A palavra judaísmo, a palavra judeu, literalmente só se aplica a partir de Esdras e de Neemias, século VI a.C., ano 544 mais ou menos, muito tempo depois que aqueles que foram para o exílio retornaram para a terra prometida. Foram os membros da tribo de Judá, porque as outras 10 tribos que se uniram para provocar o cisma religioso e político ocorrido com a morte do rei Salomão e o advento do seu filho Roboão. Roboão imprudente não se compôs, não se harmonizou, não concordou, não se alinhou, não quis conversa com os líderes das 10 tribos do norte. Jeroboão, seu grande inimigo, se aproveitou disso e foi convidado pelos chefes das 10 tribos do norte para ser o seu rei. Eis a divisão: Reino do Norte, capital Samaria, atual Nablus, no tempo de Jesus, Sicá, a terra da Samaritana, a antiga Siquém, do tempo de Abraão e dos séculos anteriores. O Reino do Norte subsistiu até ao ano 721, com o advento de Senaqueribe, rei da Síria, que invadiu o Reino do Norte, introduziu o paganismo naquele lugar, levando os que restaram da resistência à invasão ou a morrer ou partir para o exílio, e colocou pagãos na terra prometida, Reino do Norte. A união desses pagãos com as judias que ficaram deu origem aos samaritanos, uma nação que nunca fora vista com bons olhos pelos judeus, porque segundo eles seriam fruto de uma união pecaminosa, uma união bastarda. Tanto é que no tempo de Jesus, no capítulo 4 do Evangelho segundo João, Jesus conversando com a samaritana, os apóstolos ficam perplexos, porque os samaritanos não se davam bem com os judeus. Desaparecido o Reino do Norte, ficou o Reino do Sul. E é no ano 586 que Nabucodonosor, rei de Babilônia, cerca Jerusalém, sitia a cidade, invade a capital de Israel, Reino do Sul, incendeia o templo. Sedecias, o último rei, vê seus filhos serem assassinados na frente dele pelo próprio Nabucodonosor, que depois desse homicídio fura os olhos de Sedecias, e ele parte com todos os outros que sobreviveram para o exílio e morre para lá. Baruque viu tudo isso, Jeremias contemplou tudo isso. A leitura que Baruque faz desses acontecimentos, parte dela é a primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Ele está chocado com os planos de Deus, traduzidos com uma palavra de 3 letras, na primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Ela viu desabar sobre vós a ira de Deus.
Não para serdes exterminados fostes vendidos às nações, por terdes provocado a ira de Deus, é que fostes entregues ao inimigo. Amados, em que sentido a leitura dos acontecimentos passados na nossa vida, nossos e da comunidade, do município, do país, do mundo em que nós vivemos, isso é útil para que tenhamos coragem? Vejam, Baruque é muito preciso. Coragem, meu povo, que sois a lembrança viva de Israel. Coragem com lembrança. A lembrança, ela é extremamente importante no nosso processo de santificação. O ditado que diz: quem vive de passado é museu, é um ditado que não é verdadeiro sempre. A lembrança dos acontecimentos passados, ela é fundamental para nós, porque lembrando os pecados passados, nossos e dos demais, somos advertidos do castigo que pode se abater, e isso é um convite ao arrependimento. Provo. Vejamos a memória de vocês com relação a essa frase. Ai de ti, Betsaida. Ai de ti, Corozaim. Porque se em Tiro e em Sidônia fossem realizados os milagres operados no meio de ti, antes eles se converteriam. E tu, Cafarnaum, pensas que serás levada ao céu? Ao inferno serás atirada. Pronto. Lembrança dos pecados. No sacramento da penitência, os pecados são apagados, não da nossa memória. Os pecados são apagados no coração de Deus, que não leva mais em conta os nossos pecados, mas como fatos passados, eles devem permanecer na nossa memória. Eu era assim, eis que eu nasci na iniquidade, em pecado minha mãe me concebeu. O Salmo 50 foi redigido por Davi, numa memória muito nítida de dois pecados que ele cometeu. Texto no contexto. O Salmo 50 foi redigido depois que Davi cometeu adultério com Betsabeia, esposa do seu general Urias, que Davi mandou matar. Dois pecados. O Salmo 50 é uma prova de que a lembrança dos nossos pecados é útil para que tenhamos coragem. Coragem, eu venci o mundo. Venci o mundo. Cristo, o vitorioso. Mas é no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, que nós temos um outro verbo aplicado ao Espírito Santo, que também tem relação com a memória, essa da primeira leitura que nós acabamos de ouvir. Um verbo que é conjugado no futuro, e é diferente do verbo usado por Jesus no versículo 33, eu venci. E ele é aplicado ao Espírito Santo. Outra prova de que a memória da nossa fraqueza, da nossa desgraça, das nossas besteiras, dos nossos murros em ponta de faca, das nossas ingenuidades, precisam permanecer vivos na nossa memória. Importa para vós que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vos será enviado, e quando ele for enviado,
ele vos convencerá a respeito da justiça, a respeito do pecado e a respeito do demônio. A respeito da justiça, porque vou para junto do Pai e vós não me vereis. A respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. A respeito do demônio, porque o príncipe deste mundo está julgado e condenado. Primeiro, a distinção entre vencer e convencer. Jesus não nos convence. Jesus não morreu na cruz para convencer ninguém. Jesus venceu na cruz o demônio, o pecado e a morte. E isso sem o consentimento de nenhum deles. Porque o verbo vencer, ele é agressivo nesse sentido. O vitorioso não se importa com a aceitação, com a anuência do derrotado. Ele triunfa e pronto. Jesus na cruz venceu. Jesus não convence. Esse não é o papel dele, nem é o papel do Pai. É o papel do Espírito Santo. Convencer. Venci, pretérito perfeito. Convencerá, futuro do pretérito. No futuro, mais para frente, o Espírito Santo só age em nós depois que Jesus tiver feito a sua parte. Primeiro é preciso, pela fé e pelo batismo, reconhecer a vitória de 3 realidades. E eu não estou envolvido diretamente nelas. Ele entrou na nossa história para vencer essas realidades. A salvação objetiva está na cruz. Vitória, tu reinarás, tu nos salvarás, ó cruz. Mas isso não é suficiente para que eu vá para o céu. Porque é preciso uma segunda etapa da obra da salvação. E essa segunda etapa em nós. Agora não é mais Jesus, pelo menos diretamente. Agora é o Espírito de Deus. E o convencimento é uma obra conjunta. Ele, com meu consentimento, Ele, com minha aprovação, Ele agindo e eu aceitando, Ele me seduzindo. Jeremias capítulo 20, versículo 7. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E é precisamente, voltemos ao tema da memória, deixemos de lado convencerá o mundo a respeito da justiça, porque vou para o Pai e não mais me vereis. Trataremos disso em outra ocasião. Consiste em julgar. O demônio já foi julgado e condenado. Deixemos isso para depois e fiquemos com esse detalhe. Convencerá o mundo a respeito do pecado, que consiste em não crer em mim. O pecado, visto na ótica da fé de um coração convertido, escancara diante do Senhor a podridão do nosso coração. Depois que o apóstolo Pedro, no discurso do capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, anuncia o querigma, o anúncio salvífico pela primeira vez, a multidão tocada diz: irmãos, o que devemos fazer? Ali está o coração convencido, isto é, eu que pensava que meus pensamentos, minhas palavras, meus atos, minhas omissões não ofendiam a Deus, hoje penso diferente. Essa memória
ela é salvífica. Coragem, meu povo, sois a lembrança viva de Israel. Você que pode olhar para o seu passado e dizer, como o apóstolo Paulo: eu persegui a igreja de Deus, eu era um trapo humano, eu era um traste da humanidade, um abortivo, como diz o apóstolo Paulo. Eu era o lixo, eu era a sujeira da humanidade, mas Deus se compadeceu de mim. Eis a utilidade da memória da podridão, memória que, porém, se foi precedida do batismo que perdoou os pecados original e atuais, ou depois do batismo, submeteu esse coração, todos os seus pecados, ao sacramento da penitência, isso é um testemunho poderoso de fé. A prostituta convertida, ela diz: eu era assim, eu praticava aquilo, Jesus me curou. O ladrão que não rouba mais, o mentiroso que não mente mais, o corrupto que não é mais corrupto, aquele que virou a página da sua história, uma página triste, dolorosa, mas constantemente evocada, lembrada, recordada, na ótica da misericórdia de Deus. Faz muito bem, por exemplo, a Fazenda da Esperança, onde muitos dos conferencistas, onde muitos dos coordenadores são recuperados. Isso tem uma utilidade tremenda, porque esses podem falar de cadeira. Olha as consequências das drogas, do vício, do álcool e de qualquer outra dependência. Eu praticava aquilo, eu experimentei aquilo, eu passei pela sarjeta, eu cheguei no limiar da loucura, quase a overdose tirou a minha vida, e eu descobri que isso era uma ilusão. Eu sou uma prova viva da misericórdia, do poder de Deus, e posso dizer a vocês: tenham coragem, a recuperação é possível, a vida nova é uma possibilidade, desde que vocês queiram, mas é preciso coragem. Meu povo, avança o profeta: exasperastes aquele que vos criou, oferecendo sacrifícios aos demônios e não a Deus. Sobre isso, tem um membro da comunidade Canção Nova, não posso dizer o nome dele, porque é uma pessoa muito querida, e por prudência não vou dizer, mas ele disse: Dom Falcão, eu sou prova da mudança, do poder, da providência divina na minha vida. Eu cheguei a fazer um pacto com o demônio, isso aconteceu há tantos anos. Jesus me curou, Jesus me libertou. É o esposo de uma das muitas pregadoras da Canção Nova, e ela reside aqui em Cachoeira Paulista, minha amiga também, por quem tenho muito carinho. Exasperastes, oferecestes sacrifícios aos demônios e não a Deus. Esquecestes o Deus que vos alimentou, o Deus eterno. Entristecestes aquela que vos nutriu, Jerusalém. Agora, na ótica da providência divina, o resultado daquilo que São Paulo muito bem diz na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. A ira de Deus quase sempre acontece nos acontecimentos humanos, nos fatos da nossa história. Deus pode manifestar a sua ira imediatamente, ou seja, sem a mediação da natureza, sem a mediação das criaturas humanas. Ele pode mandar da hora que Ele quiser,
da modalidade que ele quiser, quando ele bem entender. A sua ira, exemplo, o dilúvio, Noé, exemplo, Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo, que vieram do céu. Mas a ira de Deus também se manifesta pelos acontecimentos da história. Deus, que pode impedir o malvado, permite que ele haja. Deus, que pode ajudar o bom, o justo, por negligência sua, não ajuda. Assim, a ira de Deus se revela pela coragem dos maus e pela covardia dos bons. Aqui está uma chave para nós compreendermos como a ira de Deus se abate do alto do céu. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Aspas. A ira de Deus se abate do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens. Vejam que aqui, quem decora esse versículo, quem entende esse versículo do ponto de vista da morfologia da língua portuguesa, jamais vai blasfemar contra Deus dizendo que ele se ira contra um ser humano. Calma, atenção, a ira de Deus se abate do alto do céu contra toda impiedade e perversidade dos homens. A ira é contra a impiedade, a ira é contra a perversidade. Os homens aparecem aqui como complemento nominal. Portanto, quando a ira de Deus se acende, ela se acende por amor. Como é que Deus que ama pode se irar? A ira de Deus não é contra os homens. A ira de Deus é a manifestação da sua reprovação, do seu desagrado, da sua não anuência ao pecado dos homens, à impiedade dos homens. Por isso é expressão de sua compaixão, de sua misericórdia. No capítulo 4 da carta aos Gálatas, citando o Salmo de número 2, o apóstolo Paulo diz: irai-vos, mas não pequeis. Podem olhar no Salmo de número 2, essa frase citada por São Paulo em Gálatas capítulo 4, irai-vos, mas não pequeis. Existe uma ira boa, existe uma ira santa, existe uma ira pedagógica, existe uma ira que é expressão da justiça, quando ela é dirigida ao pecado da pessoa. Uma ira que não é pecaminosa, ela é reta na sua intenção, moderada na sua execução, e ela é isenta de qualquer sentimento de vingança, proporcional ao mal que se causa. Você, meu filho, não está estudando, está tirando nota baixa. A minha ira se acende contra você, privando você daquilo a que você está se escravizando, ao que você está se escravizando. O castigo, portanto, é proporcional ao tamanho da sua preguiça, da sua negligência. Vou cortar o seu celular, vou cortar a sua saída para brincar com os colegas, vou cortar isso e aquilo outro, pelo seu bem, porque amo você. Jesus coloca isso de forma muito bonita na imagem do capítulo 15 do Evangelho segundo João. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. O ramo que não dá fruto, o meu pai o corta. E aquele que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Olha que bonito, a diferença entre cortar e podar. A poda, os cortes com cuidado, os castigos bem remediados, bem dosados, as privações
que na hora nós não queremos aceitar, não gostamos, reclamamos, questionamos, às vezes até pecando, tentamos emparedar Deus para compreender por que meu plano não se concretizou, por que meu projeto não se realizou, por que esse empecilho, por que eu que tanto amo a Deus, experimento essa dificuldade e esse obstáculo. A lembrança ajuda a gente a buscar uma possível resposta. Estaria eu identificado com a situação de Israel no tempo de Baruque? Eu vi o cativeiro de meus filhos e filhas, eu os havia criado com alegria, com lágrimas e luto, os vi partir. Oh, animai-vos meus filhos e clamai a Deus, Ele que vos fez sofrer, há de lembrar-se de vós. Ele vos fez sofrer. É muito difícil nós fazermos uma análise sobre as dificuldades e perturbações, as provações que estamos enfrentando na nossa vida. Buscar as causas, isso é o mínimo que se pode esperar de uma pessoa racional. De onde está partindo isso? Veio de quem? Quais as pessoas envolvidas? Quem está por trás? Quem está planejando? Quem foi o autor? Tudo isso, obviamente, temos que colocar quando vem a dificuldade. Às vezes nós encontramos causas humanas voluntárias, isto é, eles são os responsáveis e quiseram isso, fizeram isso com o propósito de tirar a minha paciência, de tirar a minha paz, de me prejudicar. Às vezes, porém, as causas são ocultas. As pessoas envolvidas não tiveram a vontade, o desejo, mas por N motivos contribuíram. E o sofrimento bateu à nossa porta. É outra situação. Tem outra também, que é muito mais complicada e difícil de ser pontuada. Quando não sabemos exatamente se a causa é Deus ou é o diabo. A respeito disso, cuidado com o penúltimo pedido do Pai Nosso. Não nos deixeis cair em tentação. A tentação nem sempre vem do diabo. Às vezes ela vem de Deus. Por isso o Senhor não disse no Pai Nosso, livrai-nos da tentação. Porque a tentação, ela tem um ponto positivo, sobretudo quando ela vem de Deus. Explico. O verbo tentar, na língua portuguesa, significa simplesmente submeter à prova. Fulano está tentando passar no Enem. Fulano está tentando comprar uma casa. Fulano está tentando cumprir um projeto, realizar um desejo antigo. Fulano está tentando reiniciar a vida. O verbo tentar simplesmente significa isso: provar ou submeter à prova. O teu Deus te tenta. Abraão, toma o teu filho, teu único filho, leva-o ao Monte Moriá e lá sacrifica-o para mim. Abraão foi tentado por Deus, isto é, foi submetido à prova. Quando Deus nos tenta, não é para que pequemos. A tentação, quando vem de Deus, é para que nós nos experimentemos com o auxílio de sua graça, na virtude da coragem, na virtude da perseverança, na virtude da fortaleza, e demonstremos diante de Deus, como Jó, que foi tentado, nossa fidelidade a Deus. Abraão, não faças isto. Agora eu sei que tu me és fiel, que tu me foste fiel. Agora eu sei. Atenção, essa frase de Deus não significa dizer que antes ele não sabia, até porque agora é um advérbio de tempo, e em Deus não existe tempo, e antes é advérbio de tempo, o oposto de certa forma de antes, e em Deus não existe antes, Deus é eterno. Por isso,
Quando o Senhor Deus diz: agora eu sei, Abraão, que você me é fiel, significa: agora eu dou a conhecer a você o que eu sempre soube de você. Quando Deus nos prova, quando Deus nos tenta, não é para que pequemos, é para que nós compreendamos. Esse é o momento de eu demonstrar minha confiança ao meu Senhor, de a Ele recorrer com humildade e com perseverança, sem jamais deixar de fazê-lo, para que quando o Senhor considerar oportuno, chega, a aprovação chegou ao ponto, não que eu desejaria, o Senhor sempre desejou, agora eu tenho certeza, não, o Senhor sempre teve certeza. Em Deus não há agora no sentido estrito, nem antes no sentido estrito. Deus sempre conheceu, Deus sempre soube, mas quando nos tenta, é para que ressurjamos dos escombros, para que nos levantemos mais fortes, mais corajosos, porque provados, porque submetidos ao cadinho do sofrimento. E quem passa por esse cadinho pode dizer: eu sou o retrato vivo, eu sou a prova testemunhal existente, mais solene, de que nada nesse mundo é maior do que a providência divina, de que as provações não têm duração eterna, tenham elas vindo de Deus ou não, eu as venci. O começo da carta de São Tiago fala da paciência, que produz perseverança, e a perseverança produz a integridade da alma. Por outro lado, temos como descobrir quando a tentação vem de Deus e quando ela vem do demônio. Quando ela vem do demônio, é para nos afastar de Deus, é para que pequemos, é para que nos distanciemos do Senhor, é para que busquemos soluções para os nossos problemas, nossas, segundo a carne, fome, carência. Se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Tua dificuldade, resolve tu mesmo, sem Ele. Aqui está o primeiro caminho. Quando na nossa vida as soluções batem a nossa mente, resolva você sem Ele. Entenda-se, não precisa rezar, não precisa confiar, não precisa suplicar, não precisa você se ater aos preceitos morais dele. Faça você o caminho mais rápido, o mais viável, aquele que vai trazer respostas mais imediatas. Essa tentação é diabólica, não é Deus que está tentando você. Segundo caminho, essa tentação é diabólica. Se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo, porque Ele ordenou aos seus anjos que te guardem todos os teus caminhos. A solução, expondo-se desnecessariamente ao risco. Arriscar-se faz parte da vida, mas arriscar-se desnecessariamente, provocando Deus, tentando Deus, abusando da paciência de Deus, sobretudo quando esta exposição, quando esse abuso é para pecar, sob o pretexto de que o pecado vai ser protegido e acobertado por Deus. Essa tentação não é de Deus, é diabólica. Tudo isto será teu, se prostrado me adorares. Ou seja, tenha coragem de se dobrar diante de mim. Primeira tentação, tenha coragem de você mesmo resolver sem Ele. Segunda tentação, tenha coragem de se expor necessariamente ao perigo, de colocá-lo à prova, porque Ele vai proteger você, ainda na prática do mal. Coragem, o diabo também diz coragem, Deus também diz, o limite está naquilo que se manifesta e nas consequências, isto é, no que vem depois da proposta apresentada. Na primeira leitura de hoje, coragem, animai-vos meus filhos e clamai a Deus, Ele que vos fez sofrer, há de lembrar-se
de vós, há de lembrar-se de vós. Por livre vontade vos desviastes de Deus, agora, voltando, buscai-o com zelo 10 vezes maior. Aquele que trouxe sofrimento para vós trará com a vossa salvação eterna alegria. Nós percebemos quando o sofrimento, a provação vem de Deus, quando enfrentando-a na fidelidade a Ele, nós percebemos como as portas se abrem, como as perspectivas se dilatam, como os milagres começam a acontecer, as portas do céu começam a se revelar, as coisas começam a clarear. Agora eu compreendo, Ele permitiu esse momento de provação na minha vida, justamente para que eu saísse fortalecido, santificado, inexpugnável, como fortaleza indestrutível, como uma casa edificada sobre a rocha. Humildes, vede isto e alegrai-vos, e o vosso coração reviverá, se procurardes o Senhor continuamente. É a promessa do Salmo que nós acabamos de escutar. No Evangelho que nós acabamos de ouvir, o Senhor Jesus diz, depois que os apóstolos voltam da missão exitosa, dentre outros motivos, porque os demônios se submeteram a eles, que receberam o poder da prática do exorcismo, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Amados, esse texto não fala da queda dos anjos, não. Da queda dos anjos só fala a carta de São Judas, e se não me engano, a segunda carta de São Pedro, lá no final. O que é que Jesus quer dizer? Eu vi Satanás descer do céu, ser precipitado do céu, como um raio. O que significa isso? O poder de Satanás é instantaneamente desfalecido, pulverizado, ali onde não há mais espaço para ele. Jesus, certa feita, diz que o demônio, quando ele é expulso de uma casa, ele vagueia por lugares áridos, buscando repouso. Mas depois ele diz, eu voltarei para o lugar de onde eu saí. E ao chegar, encontrando a casa vazia e arrumada, ele entra com 7 outros demônios, e a situação da pessoa se torna pior do que antes. Quando nosso Senhor Jesus Cristo diz, no versículo 18, eu vi Satanás descer do céu, cair do céu como um relâmpago. Ele está falando da derrota do inimigo, quando no coração do homem não há mais espaço para ele. Relâmpago é uma realidade relacionada com a luz, diferentemente do trovão. O trovão é o primeiro ou é o segundo percebido numa noite de tempestade? É o segundo, porque quem vem primeiro é o relâmpago, porque o relâmpago tem a luz, e a luz tem a velocidade de 300.000 quilômetros por segundo. Não por acaso o demônio é associado com luz. A luz que foi feita pelo Senhor, todavia, é a imagem usada por Jesus em João capítulo 8, versículo 12. A saber, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Todavia, a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 10, diz que o demônio se transfigura em anjo de luz. Ora, quando o demônio é precipitado como um relâmpago, Jesus está dizendo,
Ele é a luz aparente, é a luz enganadora, é a luz sedutora, é a luz falsa, é a luz mentirosa, que diante de mim, que sou a luz verdadeira, eu sou capaz de destroná-lo, quando no coração do homem existe verdadeiramente a percepção, que é obra do Espírito Santo. Convencerá o mundo a respeito do demônio, que já foi julgado e condenado. Aqui está a explicação de Jesus para a frase do versículo 18 do Evangelho de hoje. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ou seja, o céu é a minha morada, onde residem as estrelas que pela fé e pelo batismo refugem no céu. Apocalipse capítulo 12. O dragão com sua cauda varria uma terça parte das estrelas do céu. O que significa isso? O dragão, Apocalipse 12, é a primitiva serpente, Satanás. A imagem da cauda dele significa o brilho da graça de Deus, que refugia nas estrelas que somos nós. Mateus 5,16. Brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo vossas boas obras glorifiquem o Pai que está nos céus. Atenção agora, juntem os 4 textos. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Brilhe a vossa luz diante dos homens, Mateus 5,16. Satanás com sua cauda varria a terça parte das estrelas do céu, Apocalipse 12. Segundo aos Coríntios capítulo 10, Satanás se transfigura em anjo de luz. Luz no inferno, luz no céu, luz na igreja, luz que nunca se apaga, Cristo Jesus e aquele que permanece nele. Luz que se apaga, a luz que é varrida pela cauda de Satanás, a terça parte das estrelas do céu. Luz falsa, mentirosa, enganosa, artificial, sedutora, ilusória. O próprio diabo que se transfigura em anjo de luz. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Esse texto tanto pode se aplicar ao poder da cura física, que Deus concede excepcionalmente a alguns, ou seja, o poder de triunfar sobre curas físicas. Confesso que Deus nunca me deu esse dom. Mas também esse texto se aplica do ponto de vista espiritual. Se nós entendemos por cobras e escorpiões, sobre toda a força do inimigo que nos faz mal, o poder das trevas, aquele de quem São Paulo fala na armadura do cristão, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades deste mundo, contra as forças espirituais que pairam nos ares. Não vos alegrei porque os espíritos vos obedecem, antes ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Vejam, aqui eu me dirijo ao padre Lara, exorcista, a tantos outros exorcistas. A alegria do exorcista ao terminar o seu trabalho, ao terminar o exercício da sua missão libertadora com o rito solene da igreja do exorcismo maior, ele tributa, deve tributar honra e glória a Deus, porque o nome do exorcista está escrito no céu. E o que está escrito no céu? O brilho não se extinguiu. Não extingais o espírito. A luz não se apagou. A cauda do dragão não conseguiu arrastá-lo do céu, porque ele continua brilhando na graça de Cristo. Meu Deus, faço um ato de humildade. Agora eu me saí vitorioso. Padre, por favor, no final de cada exorcismo, quando de fato o inimigo tiver sido expulso, eu te rendo graças, ó Deus, porque meu nome
está escrito nos céus. A alegria do exorcista não é tanto pela vitória de expulsar Satanás, mas porque a graça de Deus triunfou no coração dele. Até porque, quando o exorcista expulsa, é o poder de Deus por meio dele. Mas a graça que refugie no estado de graça do exorcista, isso é fruto da graça de Deus, com o consentimento dele. Como deveis rezar pelos exorcistas? Como deveis pedir a Deus que eles tenham sempre essa alegria? A alegria de estar na graça de Deus, de permanecer na amizade com Deus. Ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. E eu te louvo, ó Pai, porque essas coisas foram escondidas dos arrogantes, entenda-se, dos sábios e dos entendidos, e foram reveladas aos pequeninos. Fazer-se pequeno é reconhecer que luz nossa nós não temos. Claro que Jesus diz: brilha a vossa luz, mas essa luz é nos dada por participação, como a luz da lua, que não é própria, mas que reflete e refrata a luz do sol. A luz nossa é a luz recebida de Deus. Brilhe vossa luz. Mas aquele que disse isso, disse: eu sou a luz. 1 Coríntios 4:7. O que tens que não tenhas recebido, eu te louvo e te glorifico, ó Deus, porque tu que revelaste tudo ao teu Filho, Ele que é Deus contigo, e ninguém te conhece senão Ele, e ninguém conhece o Filho senão a ti, ó Pai, e ninguém conhece ambos senão no Espírito, graças ao desejo, ao beneplácito vosso, que é que nós sejamos salvos e cheguemos ao conhecimento da verdade. A homilia chegou ao fim. Nem olhei para o relógio. Como eu prometi, ia ser 10 segundos, acho que acabou sendo 15. Felizes os olhos que veem o que vós vedes. Felizes vós, felizes nós, que malgrado a ausência de tantas pessoas amadas, ainda peregrinamos aqui na terra, para contemplar, para celebrar, para testemunhar, para dizer para todos os homens: o poderoso fez em mim grandes coisas. Nesse acampamento, onde cheguei chagado, estou voltando curado. Onde voltei, entrei escravizado, estou voltando libertado. Para a glória de Deus, para a força, para a honra, para a majestade do Senhor nosso Deus. Deus seja louvado, porque muitos profetas e reis quiseram ver o que estamos vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que estamos ouvindo e não puderam ouvir. Todavia, grande é a nossa responsabilidade, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. E dentre todos esses, aqui no centro de evangelização, eu sou o que mais deve tremer, por causa dessa responsabilidade. O teu brilho, ó bispo, não é teu, é de Jesus. Permanece na graça, e lembra-te do que diz o apóstolo na 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Quem está em pé, tome cuidado para não cair. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo!